David. Pronto. Sí, de México soy. De México, bem-vindo. Bom, então estamos começando, né? Dando início aos trabalhos do GT3, para além das fronteiras da música, sessão 3, né? Neste dia 10 de junho de 2021, né? Se há português aqui, damos as bem-vindas ao dia de Portugal, aqui no Brasil é o dia de Portugal, que é o dia de Camões, né? E então nós temos nessa sessão 4 expositores, Cristielen Ambrosio Ferreira, Gabriel Fagundes Goulart, Jorge David Garcia Castilha, Catalina Gutierrez Peláez e Edinaldo Araújo Mota Júnior, com Rafael Andrade de Oliveira e Silva, e apresentaram nessa sequência os trabalhos. Então, pelo que a gente já tem no regulamento, que todos devem estar cientes, né? É um tempo de 15 minutos para exposição, depois vem algumas perguntas pontuais e aquelas mais gerais de interesse para a mesa como um todo serão colocadas ao final. Então, dando as boas-vindas a Cristielen e a Gabriel, passo a palavra para que apresente seu trabalho. Se tiver alguma dúvida técnica, a gente pode ir se comunicando aqui. O que for necessário puder ser passado pelo chat para evitar alguma interrupção, salvo não estou ouvindo nada ou saiu do ar, etc. Tá bem? Então, Cristielen e Gabriel, bem-vindos, bom trabalho. Estamos na sua escuta e eu calo meu microfone. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia, buenos dias. Feliz de estar aqui. Meu nome é Gabriel Goulart, eu sou bolsista de iniciação científica pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul, e esse trabalho foi feito em conjunto com o Cristielen Ambrosio. Eu sou a Cristielen Ambrosio, eu sou graduanda de produção multimídia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul, eu sou voluntária do projeto do Marcelo, e hoje a gente preparou um vídeo ensaio, está legendado em inglês, para ser mais acessível a todos. Quer falar mais alguma coisa, Gabriel? Não, eu acho que é isso mesmo. O vídeo está legendado, porque infelizmente a gente não fala espanhol, né? A gente legendou em inglês, que é para ser acessível para a maioria. E eu vou calar meu microfone e vou compartilhar o vídeo aqui. 1 minuto. Tem que cuidar dessas barras cinzas aí, Gabriel, que eu não sei por que fica. A barra cinza vai sumir e eu botei o volume bem no alto aqui. Tem que cuidar aí, que é para cada um regular o seu próprio computador, né? Mas você vai ver, talvez eu estoure o ouvido aí no primeiro segundo. Tá bom. Meu nome é Cristielen Ambrosio e esse trabalho foi feito em conjunto com Gabriel Goulart, ambos bolsistas de iniciação científica pelo Instituto Federal do Rio Grande do Sul. A atual apresentação provém do projeto de pesquisa intitulado O Timbre como Afeto no Rock Independente Brasileiro, uma abordagem semiótica, que pretende compreender o timbre no indie rock como um agente de comunicação afetiva. Na nossa abordagem, partindo da filosofia da diferença, afeto não escapa da significação e não se limita a ser um simples transmissor de emoções. É, para além disso, um signo semiótico. Em sua obra A Música Hoje, o escritor e compositor Pierre Boulez desenvolve o conceito de espaço-tempo liso e espaço-tempo estriado para análise da música erudita contemporânea. Mais tarde, os termos são reapropriados por Deleuze e Guattari para descrever acontecimentos mais amplos. Como observa Edward Campbell no trabalho Música depois de Deleuze, o interesse de Deleuze e Guattari era de compreender, através desses conceitos, processos e acontecimentos em termos de contínuos e descontínuos, envolvendo, para além de acontecimentos musicais, signos culturais, sociais, políticos e artísticos. Pela definição trazida por Deleuze e Guattari, o espaço estriado é aquele que se mede para ocupar e o espaço liso é aquele que se ocupa sem medir. Nosso interesse nessa apresentação é compreender os processos que ocorrem nos momentos de improvisação, experimentação, jams e interlúdios improvisados nas performances ao vivo e gravadas das bandas de rock independente brasileiro, dentre elas Mehmet Glowing Lens, Harmônicos do Universo e Racta.
As análises são realizadas através de registros fonográficos de estúdio das bandas e arquivos de áudio e vídeo, disponibilizados no YouTube, SoundCloud, Mixcloud, além de entrevistas semi-estruturadas realizadas entre 2018 e 2020. Procuramos reconhecer os processos de singularização de timbragens, aproximando-nos principalmente dos conceitos de liso estriado, também como de estratificação, ritornelo, territorialização, acontecimento e singularidade. Investigamos as estratégias adotadas pelos artistas para analisar os espaço-tempo estriado da música. O formato canção compõe, na obra dos artistas que estudamos, um momento onde a música é regida por um tempo pulsado. Os processos de alisamento se dão quando a música migra para um território amorfo, não comedido, onde o artista explora texturas, sobreposições, entrelaçamentos nas sonoridades produzidas. Nesses momentos, a letra da música é abandonada, a estrutura de verso ponte-refrão dá lugar a um processo de composição que privilegia outras formas de ocupar o espectro sonoro. Reconhecemos que existem vários tipos de estriamento, como códigos e expectativas que operam até mesmo nesses momentos de improviso e experimentação. Contudo, há uma potência de produção de diferença nos processos de desterritorialização provocados pelas passagens de um estado para o outro. Além disso, nosso interesse também é de desvelar o termo ruído, que aparece de forma regular nas nossas análises, sendo empregado pelos artistas que entrevistamos. Em diversos momentos, nas entrevistas, os artistas se referem aos momentos de improvisos com os termos ruído, barulho ou semelhante. Elas sempre falaram, tipo, a gente toca tal coisa e tu faz uns barulhos aí, MJ, sabe? Faz uns ruídos. Mas às vezes também aí, quando eu quero fazer umas loucuras, eu deixo o feedback lá no talo, porque aí fica aquela coisa também que aí dá pra brincar loucamente, né? Ficar viajando em cima das repetições, fica aquela coisa que você nem precisa tocar, você só deixa o trem soando lá, noise, assim, durante 2 horas e o pau quebra. Para nós, o uso desses termos se apresenta de maneira pouco suficiente para explicar tal fenômeno sonoro. É necessário desvendar esses acontecimentos, perceber processos, forças e rupturas que operam nesses momentos. O ruído aqui não é entendido como sons indesejados ou como uma falha comunicativa, mas como um agente comunicador, sendo produzido através da suspensão de ritmo e harmonia e privilegiando estruturas circulares em direção a um nomadismo sônico, empregando-se microfonias, distorções, oscilações, drones, gritos, etc. Nossa tentativa não é de simplesmente equivaler a música composta com espaço estriado e os momentos de improvisação com espaço liso. Nesse aspecto, Edward Campbell oferece uma perspectiva que nos parece útil, no qual ele diz: seria um erro simplesmente equivaler composição com identidade e improvisação com diferença, e esses dois polos gêmeos nunca são, de fato, mutuamente excludentes, já que toda composição tem elementos variáveis e toda improvisação é dependente do estabelecimento de convenções e regras. Os momentos de jam, improvisação, também são operados através de códigos que organizam o que pode e não pode ser feito, as convenções que são ou não são seguidas e assim por diante. Dessa forma, observamos que a jam não é puramente um espaço liso, é, no entanto, um território movediço. Logo, o improviso é um evento territorializado. Observamos, por exemplo, essa performance da banda paulista Racta, na qual há um momento de improvisação que surge de uma música gravada. A partir da metade do vídeo, a performance é improvisada. Entretanto, alguns motivos rítmicos e melódicos persistem, reterritorializando a música diversas vezes. A versão ao vivo da música Forma tem duração 2 vezes maior que a versão de estúdio. A partir de certo momento do concerto, fica difícil de traçar paralelos entre a versão de estúdio e ao vivo, a não ser pela linha melódica do teclado e a progressão harmônica da guitarra. O que no estúdio era uma linha ascendente de camadas sonoras com dinâmicas bem definidas, dá lugar a um processo de sobreposições e entrelaçamentos que alteram essa paisagem sonora. A partir do último quarto de performance, a apoteose se completa. A linha melódica que Paula Rebelato levava consigo, reterritorializando a música ao longo dela, vai para o espaço, e os músicos ocupam esse espaço com uma composição aditiva de timbres que só tem fim quando a performance está próxima de seu término. Nesse momento, a linha melódica do teclado retorna e a improvisação acaba. Ao longo da improvisação, a única coisa que se mantém de alguma forma
é a percussão. E aí eu percebi, assim, a transformação, sabe? Então, nesse ponto eu acho que é muito político nesse sentido, sabe? Como o ruído gera... Ele quebra padrões, assim. Momentos semelhantes ocorrem na obra da banda My Magical Gloom Lens, projeto capitaneado pela guitarrista e vocalista Gabriela Terra. A artista, em suas performances ao vivo, realiza sessões de improviso no final dos shows ou entre músicas. Essas sessões geralmente decorrem de músicas gravadas em seus álbuns. Sugerido através de um diálogo de Gabriela com o público logo no início da performance que se trata de uma sessão de improviso. A performance já inicia-se em ordem e estrutura de canção. Nos primeiros minutos parece haver um movimento de reconhecimento entre os músicos e os sons que estão sendo produzidos. Há um território sendo construído nesse processo. Você tem muito mais liberdade, né? Quando você vai mexendo com seus pedais, assim, é tipo... Parece que você se sente mais livre. Eu lembro que num show que a gente fez... Acho que eu e Gil, a gente chegou em alguma conclusão do tipo... O nós e a resolução de todas as formas. A gente ficou pirando nisso, assim. É muito libertador, né? É isso. É muito libertador, você usa o cara. som que tá aqui. Você não escaloniza o som ali, né? Você só usa ele livremente, caoticamente, de forma... E da parte do caos vai criando ritmo, vai criando coisas, né? É muito legal. Improvisar com nós é muito bom. Assim, tipo... No auge da performance, Gabriela Terra vai para o centro do palco e dança com a sua guitarra, que ainda está plugada no amplificador e continua a produzir sons, preenchendo o espectro sonoro de uma forma densa num processo de retroalimentação. Deleuze e Guattari nos ajudam a compreender essa complexidade timbral quando falam dos dinamismos do feltro, no qual eles dizem que o feltro, que é um material de algodão e pelos empastados, condensados e prensados, não implica distinção alguma entre os fios, nenhum entrecruzamento, mas apenas um emaranhado das fibras. Os microfilamentos que se emaranham e formam um conjunto heterogêneo representam um espaço liso, que por sua vez é infinito de direito, aberto ou ilimitado em todas as direções. Não tem direito nem avesso, nem centro. Não estabelece fixos e móveis, mas antes distribui uma variação contínua. Os artistas analisados percorrem um trajeto nômade, que se forma através das contaminações recíprocas entre os elementos. É um espaço-tempo ocupado por acontecimentos, forças e distâncias. São as intensidades, os ventos e ruídos. Se a primeira performance ia progressivamente perdendo a estriagem e adentrando num espaço amorfo, o exemplo a seguir, do Harmônicos do Universo, sugere uma outra forma de lidar com o improviso, onde a artista já inicia sua performance com uma sessão de improvisação. Harmônicos do Universo é um projeto instrumental solo de Daisy Remarantes, no qual ela improvisa através de pedais de loop, criando sobreposições de camadas sonoras. Num processo de investigação timbral, a composição se forma no improviso ao vivo e no agenciamento entre músicos, equipamentos e palco. Eu sou muito fã de tu pegar e quando tem uma coisa assim que seria considerado uma adversidade, meio que tentar incorporar. E eu tenho essa facilidade porque é um show de improvisação, né? Então já... eu acho que meio que faz parte, assim. Mas já teve show também que, tipo assim, quebrou o adaptador do captador que eu uso no violino, então, dependendo de como eu me mexia, fazia um puta ruído na música, fazia... assim. E quando eu vi que não tinha como consertar esse negócio, eu comecei a tentar usar isso. Não deu muito certo porque eu não sabia, não consegui, tocando, ver qual o movimento que eu tava fazendo que causava o barulho. Mas tudo bem.
Desirê lida com a imprevisibilidade do ato performático, improvisado ao incorporar elementos inicialmente indesejados, se jogando em direção ao erro e adotando estratégias de transformação dos timbres, onde o controle é compartilhado com a rede e seus atores, a eletricidade, instrumentos, palco, audiência, amplificadores e pedais. Até o presente momento, podemos observar um potencial de realizamento maior durante essas performances, pois nelas almeja-se sempre a desterritorialização. Como é apontado por Rogério Costa, a improvisação se dá na recusa, na negação de territórios estáticos. Os artistas analisados se deslocam de um estado para o outro em direção a uma variação contínua e infinita. Nesses momentos de alisamento do espaço-tempo estriado da música, a textura ocupa o espectro sonoro de forma densa e se torna difícil distinguir os instrumentos individualmente. Cada som parece estar crescendo do nada, sem bordas distintas. Nos apoiamos em Deleuze e Guattari para dizer que o espaço liso dispõe sempre de uma potência de desterritorialização superior ao estriado. Tais tempos dotados de uma potência de alisamento propiciam, de certa forma, uma libertação dos timbres, uma vez que estes são territorializados em um espaço movediço, fronteiriço, no liminal entre a composição improvisado, o intencional e o inesperado. Através dessas processualidades que decorrem desses momentos ao vivo, linhas de fuga surgem. Rupturas, movimentos, anamorfismos, distorções e oscilações apresentam, nesse sentido, uma potência de afetar a variação da paisagem sonora do indie como virtualidade, compondo os novos territórios nas fronteiras movediças do rock independente brasileiro. Bom, essa foi a apresentação. Agradeço a todos e passando a vez. Bom, muito bem, parabéns pela apresentação de vocês, não só eficiente, como plasticamente bonita e com uma realização técnica como poucas, né? Nem parece que a gente está com Zoom, já vou começar a ficar mais otimista com isso, dando as boas-vindas a quem chegou um pouquinho depois, né? Eu não acompanhei o horário, dada aquela bobagem que eu fiz, chegar na mesa errada, e talvez caibam umas 2 perguntinhas rápidas, assim, mais de esclarecimento. Eu estou vendo muitos elogios, com todo o mérito, mas não estou vendo nenhuma pergunta. Elô, a gente vinha fazendo o bloco de debates no final, depois de todas as apresentações. Mas se tu quiser inverter isso, fica à vontade, tá? Não, acho que a gente é melhor assim. Acho que só alguma coisa assim super rápida, tipo, no final, eu vi que Rogério Costa é o Rogério Luiz Moraes Costa, né? Músico, eu conheço, que tem um outro Rogério Costa que também trabalha com coisas de cultura digital, etc. Então, às vezes, a gente precisa só dar um esclarecimento quando tem esse problema. Então, se vamos seguir esse modelo, passemos, então, para Jorge David García Castilla, vai falar sobre El murmullo liminal de las sirenas, el performance vocal como territorio de la frontera social. Bienvenido, Jorge. Gracias. Hola. Voy a hablar en español, pero voy a hablar despacio y puse traducción en las diapositivas para facilitar. ¿Está bien así? Bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Jorge. Yo soy de México. Trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México y voy a hablar de un trabajo de investigación que he estado haciendo sobre las voces liminales alrededor de algunos performances vocales de artistas mexicanos, y también voy a hablar de un trabajo que yo hice en colaboración con una coreógrafa y con un grupo de mujeres que se encuentran en una cárcel en una ciudad de México. Entonces,
Voy a compartir la pantalla. El sonido, listo. ¿Se ve ahí? Sí, sí. Gracias. Bueno. Só colocar em tela cheia. Isso, perfeito. Sí, sí, el rojo es portugués. Es traducción de Google. Espero esté bien, pero ayudará. Bueno, el nombre de la ponencia es El murmullo liminal de las sirenas y voy a hablar del performance vocal como un territorio de frontera social. Entonces, bueno, hay algunas preguntas clave sobre las que se basa mi disertación. Primero es, bueno, yo parto de la idea de que en la sociedad, en los territorios sociales, las voces están controladas para responder a ciertos patrones o a ciertas normas, ¿no? O sea, uno tiene que hablar de manera correcta para desenvolverse en un espacio. Si uno es mujer, si uno es hombre, tiene que hablar de cierta forma, si es niño, si es profesor o profesora, etcétera. Entonces, a partir de esa premisa, yo me pregunto cómo lidiamos como sociedad con las voces que fracturan estos marcos de referencia, cómo escuchamos a las voces que no cumplen con esos estándares y que además pues son consideradas como voces abyectas o indeseables, y cómo nos enfrentamos a los murmullos disidentes que despiertan nuestro deseo y que nos invitan a seguirlos, ¿no? Y que al seguirlos nos podemos perder en sonidos que son aceptados por la sociedad. Entonces los performances que voy a compartirles, pues de alguna forma trabajan estas preguntas. Hay algunos conceptos clave que les quisiera, digamos, compartir como punto de partida. Primero, el concepto de territorio acústico de Brandon Lavelle, pues que a grandes rasgos se refiere a los trayectos sonoros que van a dar lugar a vivencias acústicas que se van a configurar en el espacio social. O sea, el territorio acústico básicamente es el mapa o la cartografía de cómo vivimos acústicamente los lugares, y dentro de estos territorios pues las voces también tienen un lugar determinado, ¿no? O sea, ciertas voces deben ir colocadas en cierto lugar y las voces que no caben ahí pues de alguna forma van siendo marginadas, van siendo enviadas a una periferia. Y el otro concepto es el orden sonoro alineado, pues que podría definirse a grandes rasgos como una organización sensible de los sonidos que prevalecen en un contexto social o en un contexto personal, ¿no? Entonces, digamos, se refiere a los sonidos que están organizados, a los sonidos que tienen nuevamente un lugar claro y establecido en un territorio. Y a mí me interesa hablar de las voces liminales como aquellas que están en la frontera que divide justamente a los territorios ordenados, a los territorios acústicamente alineados, con todo lo que está afuera, y que lo que está afuera pues puede ser el territorio de las voces que no son escuchadas, de las voces que son criminalizadas, de las voces que son pues rechazadas por distintas razones, ¿no? Porque no cumplen con las normas sociales que determinan cómo debe ser una voz en un determinado contexto. Yo ahora no quise darle mucha carga teórica a la presentación, pero es importante decir que esta idea de frontera vocal o de voz liminal está inspirada en la noción de frontera semiótica del ruso Yuri Lotman. Por si alguien lo conoce, bueno, la relación es digamos, es deliberada, pues. También quiero hablar del performance como una expresión artística que está basada o por lo menos inspirada en el trabajo de distintas personas, entre ellas de Judith Butler, que considera, digamos, que el performance no necesariamente se reduce al acto artístico, sino que en general estamos haciendo un performance permanente en el cual estamos estableciendo las normas del juego. O sea, estamos reiterando nuestra identidad, lo que somos, performamos un género, ¿no? El género hombre, el género mujer, el género, o distintas también aperturas hacia lo trans, pero estamos de cualquier manera performando una identidad, estamos performando un lugar en el territorio.
Pero Butler nos plantea que existe la posibilidad de abrir inestabilidades que pueden volverse contra la propia reiteración y producir rearticulaciones que pongan en tela de juicio la fuerza hegemónica de las leyes reguladoras. Entonces, este tipo de expresión, digamos, el performance, pues yo lo estoy entendiendo como un acto en el que deliberadamente se busca romper con esa ley reguladora, ¿no? Y a partir de ahí, pues el performance vocal pues va a hacer precisamente este tipo de expresión que busca romper con las normas reguladoras desde el espacio particular del trabajo con la voz. Entonces, bueno, les voy a platicar de tres, bueno, aquí volviendo al anterior, tres trabajos artísticos de performance vocal. Bueno, son artísticos y también a veces no se entienden como arte en el sentido tradicional, pero sí son expresiones creativas, pues que siguen esta línea, ¿no? Voy a comentarles algo sobre el trabajo de Lía García, La novia sirena, que es la que está a la izquierda, después de Sarmen Almond, que es una cantante mexicana, y después hablaré de un trabajo que yo desarrollé con Isabel Nares, que es una coreógrafa también mexicana, y bueno, a partir de ahí voy a cerrar la presentación con algunas preguntas. Pues bueno, empezando con Lía García, ella se hace llamar La novia sirena. Ella es una artista y activista trans que lleva ya, pues, que yo creo que cerca de una década, si no es que más incluso, trabajando por los derechos humanos de las personas transgénero, y que ha desarrollado un tipo de performance que se entiende como un encuentro afectivo. O sea, a Lía le ha interesado salirse un tanto del espacio del arte y más bien entrar a encuentros afectivos en la calle, en espacios que pueden ir desde las cárceles hasta el metro de una ciudad. Es alguien que trabaja con símbolos de lo femenino normativo, o sea, por ejemplo, el símbolo de la novia, o el símbolo de la quinceañera, o el símbolo de la sirena. Y trabaja además con la carga afectiva de una voz masculina que está en un cuerpo de mujer. Ella es una artista trans que, digamos, migró de cuerpo de hombre a cuerpo de mujer, y desde ahí su voz es una carga con la que siempre está jugando. Les voy a poner un fragmento de un performance en el que tuve la fortuna de participar hace ya varios años, para que se puedan dar una idea de cómo ella trabaja la voz liminal para encontrar espacios de afectividad con la gente. Aquí creo que hubo un error, pero es un fragmento. Esto se hizo antes de una presentación en la que Lía cantó las canciones de la Sirenita de Walt Disney, pero antes de ello hizo este momento performativo en la sala de cine donde se cantaron las canciones de Disney, y precisamente ella pues lanzaba esta pregunta de cómo suena una sirena y cuál es esa voz que, digamos, que también habita lo monstruoso de ser un ser que no termina de encajar completamente en la norma social. Después quisiera hablarles del trabajo de Sarmen Almond. Ella es una cantante y artista multimedia. Ella trabaja con el enfoque del teatro Royhart, que es un enfoque que trabaja la voz desde sus aspectos también oscuros y sus aspectos, digamos, defectuosos, por así decirlo. Y Sarmen entiende el performance vocal como un proceso de alquimia en el que somos capaces de transformar, ¿no? La alquimia transformaba los metales, digamos, invaluables, que no tienen valor, los transforma en oro. Bueno, pues Sarmen también transforma las voces que de alguna manera han sido rechazadas en una voz con una fuerte expresión artística, y trabaja la voz extendida en múltiples niveles.
Les voy a poner un fragmento de un performance de Sarmen. Lo voy a tener que detener por el tiempo, pero por lo menos para que conozcan un poco de su trabajo. Y finalmente, el performance llamado Espacios Vacíos fue una colaboración entre Isabel Nares, yo trabajé la parte del sonido, y un grupo de compañeras del Cerezo Femenil, o es como la cárcel de Michoacán, que es un estado de México. En este performance, bueno, cuando yo hice la música, les propuse a las compañeras trabajar a partir de sus propias voces, y fue una experiencia muy interesante porque ellas estaban acostumbradas a pensar su voz como algo que no tiene un valor de enunciación. Son personas que están privadas de su libertad y que además han sido estigmatizadas como criminales por razones muy diversas, pero el punto es que ese trabajo de expresar la voz y enunciarla en un espacio artístico fue algo muy importante que detonó muchas de las preguntas que les voy a compartir ya casi al final. Entonces les voy a poner un fragmentito de 1 minuto y medio de esto y después ya voy a cerrar con las preguntas finales. Yo me identifico con el águila porque al igual que esa ave, yo veo perfectamente bien. Soy costurera. La verdad me identifico con la ave porque esas aves, cuando llegan a cierta edad y que se quedan sin nada, se desplojan de su plumaje, se quedan sin nada para renacer. Y por eso me identifico con esa ave. Bueno, yo en esta pregunta, pues no sé con qué animal yo me puedo identificar. Me gustan mucho las panteras por cómo son de quietas al caminar, pues, con esa elegancia, el silencio, todo eso que produce ese caminar. Pero en lo particular pues me gustan todo tipo de animales, el lobo, el oso, el águila, pero que me identifico con uno como tal. Yo me identifico con un jaguar y un águila porque así son su misma inteligencia, porque los jaguares tienen una inteligencia, siempre esperan a su presa para acecharla y llegan lentamente y de repente... Bueno, eso fue como una pequeña muestra del trabajo que hicimos. Y bueno, a partir de eso yo empecé a trabajar el concepto de las voces monstruosas, que son precisamente voces liminales, que sea porque están privadas de su libertad, sea porque han transitado de un cuerpo normado a otro cuerpo, sin que la voz corresponda totalmente, o sea porque trabajen distintos tipos de música, que un poco en relación con la presentación anterior, de músicas que juegan entre lo estriado y lo liso, pues de alguna manera se caracterizan socialmente como un monstruo, como algo que sale de la norma. Y bueno, termino con una serie de preguntas que pues quisiera proponer al panel para poderlas conversar después de las presentaciones.
Y son preguntas que han surgido a partir del trabajo con estos performances, ¿no? ¿Responde nuestra voz, tal como la escuchamos, a nuestro ideal de normalidad y a la forma en la que deseamos que nuestro sonido se proyecte? ¿Cuáles son los límites de nuestra propia vocalidad y cuáles son los miedos, las represiones y los aparatos sociales que establecen estos límites? ¿De qué manera nuestra voz resuena con otras voces? ¿Y qué monstruos, o podríamos decir también qué sirenas, habitan en nuestra voz? ¿Y qué ocurriría si los dejáramos salir, ¿no? Entonces, bueno, pues esto lo dejo para la conversación posterior y pues les agradezco mucho su atención. Bueno, Jorge, felicitações, muito rico trabalho, falando em português que é melhor, né? Apresentação primorosa, de um trabalho muito interessante, muito instigante. Aliás, este GT é exemplar nisso, né? Eu estou vendo muitos resumos que chamam a atenção para temas assim abordados de uma forma muito original, às vezes com autores bastante difíceis, né? E eu acho que não faltaria para esse GT um adjetivo que é assim, coragem, né? Porque ninguém está pegando autores fáceis, exemplos difíceis, teorias densas, então está tudo muito bem colocado aqui, de uma maneira muito feliz, e acredito que assim estaremos até o final. Bom, tem perguntas aqui já surgindo, mas como o Marcelo orientou, não sendo alguma coisa de um esclarecimento breve, eu acho que no momento não, né? Então, vou guardar essas perguntas, e no momento passamos então para Catalina Gutiérrez Peláez, que vai falar las fronteras de un juglar. Bienvenida. Microfone. Oi. A minha apresentação está no link de YouTube que já tem a Lígia. Tá? Então, aí eu me apresento, qualquer coisa no final eu posso falar mais um pouco. Obrigada. Mandei pro Marcelo que ele que vai passar, que a internet dele é melhor de todas. Eu vou reproduzir aqui, tá bem, Catalina? Só um minutinho. Tá, obrigada. E aí, pessoal, se tiver algum problema na transmissão, por favor, falem no microfone, tá? Que daí eu pauso e retrocedo, né? Se tiver algum problema, tá bem? Hola, mi nombre es Catalina Gutiérrez Peláez, soy colombiana, estoy terminando una maestría en etnomusicologia. Marcelo, acho que ainda não apareceu. Não sei se para todo mundo a tela tá riscada. O vídeo não apareceu ainda, só o som. Eu posso compartilhar aqui e a gente deixa de backup se o meu travar, pode ser? Alô? Melhor a gente testar, né? Isso. Vai, Lígia, vai. Ok. Deixando aqui os bate-papos. Hola, hola, mi nombre es Catalina Gutiérrez Peláez, soy colombiana, estoy terminando una maestría en etnomusicología en la UFPA, Brasil. Mi trabajo de investigación es sobre músicos ambulantes, porque yo misma soy una música ambulante, y de ahí se deriva este trabajo llamado Las fronteras de un juglar. Como vemos en el fondo, tenemos diferentes Eu vou botar em colores, qualidade. están muy claros cada uno donde está, pero no hay una delimitación entre ellos. Asimismo son las fronteras de un juglar, poco a poco vamos a ir entendiendo por qué durante el transcurso de la presentación. Lo primero es que vamos a desglosar los términos de fronteras, nomadismos y sonidos que hacen parte de este grupo de trabajo. Fronteras entonces son límites o conjuntos de características que distinguen dos cosas no materiales. En una definición más clara es una línea real o imaginaria que separa un estado de otro. Por eso aquí en el arco iris están ya separados por líneas los colores.
Hay muchos tipos de fronteras, por ejemplo, las fronteras geográficas naturales que determinan las regiones, ¿no? Por ejemplo, los valles, las montañas, la selva, las costas. Todas esas son zonas que generan, esos paisajes generan diferentes dinámicas en las personas y entonces eso genera, digamos, algunas fronteras geográficas que dividen los países en zonas. Por ejemplo, en Colombia existen 6 regiones geográficas bien claras, que son la del Caribe, que limita con el Mar Caribe, la del Pacífico, que está entre el Océano Pacífico y la Cordillera Occidental, la de los Andes, que son pues todas las cordilleras, los llanos orientales o la Orinoquía, la Amazonia, que es la selva, la región insular, que son las islas, y cada una de estas regiones, digamos, también tiene sus diferentes culturas. Aparte de eso, pues entonces están las fronteras culturales, ¿sí? Entonces tenemos diferentes culturas en toda América y en todo el mundo, entonces que conviven, sin embargo, y que tienen sus propias fronteras. Digamos, las fronteras, los pueblos indígenas tienen sus propias fronteras que son independientes de las fronteras políticas de los países y sin embargo, aunque también tienen diferentes lenguas y eso también es otro tipo de frontera del que vamos a hablar ahorita, pues también son muy permeables y pueden convivir entre ellos mismos. Bueno, con las fronteras culturales también tenemos las fronteras lingüísticas que son bastante complicadas también. En América fuera del norte, centro, Suramérica o América insular tenemos por lingüística, tenemos Iberoamérica, que son todos los países que hablan lenguas derivadas del español y el portugués, Latinoamérica, en la que se incluye también la Guyana francesa, porque son todos los que hablamos idiomas derivados del latín, o Hispanoamérica, que somos los que hablamos español. En América hay 8 idiomas oficiales: inglés, español, portugués, francés, guaraní, aymara y quechua, además de muchas otras lenguas indígenas. Esas diferencias lingüísticas a veces generan diferencias difíciles de sortear y por eso se habla de fronteras lingüísticas. Tenemos también las fronteras sociales que muestran como las diferencias sociales en las que los de abajo a veces no pueden acceder a las oportunidades de los de arriba y por eso cada vez los de abajo estamos en peores condiciones. También están las fronteras ideológicas que tienen que ver, digamos, con la posición política, que si de izquierda, de derecha, de centro, con las religiones, las creencias, la filosofía de vida, que también generan algunas fronteras. En la música también podemos hablar como de diferentes estilos musicales que se ven representados ahí en esos dibujitos, así como también se pueden representar muy claramente los consumidores de esos estilos musicales y los artistas que producen cada estilo musical. Esas diferencias a veces generan fronteras entre unos y otros, que si a los metaleros no les gustan los punqueros o los raperos o en fin, y eso entonces también genera como cierto tipo de fronteras musicales. Bueno, existen también las fronteras tecnológicas y la verdad es que no es lo mismo quien tiene acceso a sistemas o a tecnología muy básica a aquellos que tienen acceso a tecnología muy complicada, ¿no? Como el telefonito, ¿no? La diferencia entre los teléfonos, entre la máquina de escribir, el computador o el arado con animales, con maquinaria. Pues de la misma manera cuando hay muchas personas que no tienen acceso a esa tecnología, sea porque no tienen los aparatos o no tienen el conocimiento o no tienen los programas, pues entonces se dificulta para muchas cosas y eso genera fronteras. Finalmente están las fronteras políticas, que son las más complicadas de sortear porque ya tienen que ver con sistemas de gobierno, con legislaciones, políticas de migración, sistemas de control. Y esas barreras son menos permeables, digamos, pueden ser menos físicas, pero son más complicadas. Por ejemplo, usted puede cruzar un océano en una barca, pero si el país no le da la entrada, pues nada que hacer. Digamos, es mucho más complicado las fronteras políticas aunque las geográficas. Bueno, tenemos también el término nomadismo. Aquí en la imagen se ve que cada tinta de cada color pues como que explotaba hacia un lugar diferente porque el nomadismo ya habla un poco de movimiento. Entonces, por ejemplo, se define como nómada aquella persona que va de un lugar a otro sin establecerse en ningún sitio de forma permanente. O el nomadismo como una forma de vida característica de algunos pueblos, en especial los pueblos primitivos, que consiste en ir de un lugar a otro sin establecerse en ningún sitio de forma permanente.
Se supone que con el descubrimiento o la dominación de la agricultura, el hombre empezó a establecerse en lugares y de ahí como que el nomadismo fue perdiendo vigencia en el ser humano. Sin embargo, hoy en día existen algunas tribus nómadas, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de los Nukak-Maku del Guaviare colombiano, en la foto a la derecha abajo. Esta es una etnia indígena que hasta hace unos 10 o 15 años todavía eran nómadas. No sé hoy en día, pues con la intervención cultural que tienen ahora, no sé si ya ahora están estableciéndose, pero hasta hace poco eran nómadas aún. Bueno, pero hablando de artistas, vamos a conocer un poquito los primeros artistas nómadas que existieron, o pues de los que se tiene conocimiento en la historia escrita, eran los llamados juglares de la Europa medieval, que andaban pues por varios países, en diferentes lugares, llevando muestras culturales, muestras artísticas de un lugar a otro. Habían bailarines, acróbatas, payasos, magos, poetas, músicos. Y ellos iban de un lugar a otro, llevando como un poquito de su cultura y de otras culturas a otros lugares, dando a conocer estas culturas. El término juglar desaparece como en el siglo XIV y de ahí en adelante empezaron a hablarse de artistas ambulantes. En América no sabemos qué personajes cumplían esa labor o si lo sabía, pero pues probablemente existieron. Y todos estos personajes actuaban principalmente en los espacios públicos. Lo interesante de los espacios públicos es que son importantes para la formación de ciudadanos porque permiten y promueven el tránsito y la estadía, digamos, de personas de diferentes camadas sociales, generando convivencia. Entonces, estos espacios son importantes y estos artistas actuaban en estos lugares. Hoy en día, entonces, los llamamos artistas ambulantes y existen tanto en América como en Europa y quién sabe pues en qué otros lugares del mundo, no sé. Pero los podemos ver en los semáforos, en las calles, en las peatonales, en los restaurantes, en diferentes lugares de espacios públicos de las ciudades que son los más utilizados porque claro, ellos están llegando a una ciudad, no conocen el mercado, no tienen seguidores y pues se presentan en lugares donde puedan hacerlo espontáneamente sin muchos preavisos ni contrataciones ni nada previsto desde antes. Entonces, y pasan la gorra, esa es su forma de sobrevivencia. Bueno, y entre todas las artes vamos a hablar de el arte que está más directamente involucrado con el sonido, pues que es la música, ¿no? Entonces, la música en diferentes sociedades pues tiene diferentes formas de verse. Hay lugares en donde no hay una definición exacta para lo que nosotros conocemos como música. Hay algunas culturas o algunas personas para los que la música está directamente relacionada con símbolos como las claves o las corcheas o en fin, las diferentes figuras del ritmo, o con instrumentos musicales, o para otros entonces la danza está totalmente, o sea, tiene mucho que ver con la música, entonces el que danza también es músico, o está relacionada con la forma de socializar, con el carnaval, con la fiesta. Pero innegablemente, sea cual sea la definición, la forma en que cada uno conciba la música, pues es innegable que tiene que ver con el sonido o con el oído, sí, o con el sonido y el silencio, pero con el oído. Bueno, y teniendo en cuenta los sonidos de los lugares de donde cada uno es, pues entonces vamos a hablar de un término que se llama paisaje sonoro, que tiene que ver con lo que naturalmente uno escucha en el lugar donde está, donde vive o por donde pasa. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo el paisaje sonoro que puede escuchar alguien que está en la montaña, alguien que está al lado de las cataratas del Iguazú, o al lado de la costa, o en medio de la ciudad, en el campo, en la selva amazónica o africana. Pues los sonidos que van a llegar a su oído, a su cabeza, pues van a ser muy diferentes y esos sonidos construyen o generan, digamos, diferentes paisajes sonoros que están relacionados también con los diferentes instrumentos musicales que existen y que se generan en cada lugar. Entonces aquí vemos diferentes formatos musicales con diferentes instrumentos que se generan en cada lugar. Por ejemplo,
En la costa atlántica entonces están las gaitas, pero en la costa pacífica está la marimba. En Brasil pues hay agogó, hay birimbao, hay otro tipo de tambores, están otras cuerdas como el cavaquinho. En la música andina entonces se ven más los vientos, en la música llanera están las maracas, el arpa, la música urbana pues cuenta con otros instrumentos y la música de cámara pues son los instrumentos musicales, digamos, coloniales. Bueno, con esos instrumentos y esos formatos musicales pues llegan a todas partes músicos de todas partes. Aquí estamos viendo por ejemplo un grupo de colombianos tocando cumbia en Río Vermelho, Salvador de Bahía, Brasil. Y bueno, con eso ellos están llevando un poquito de la cultura colombiana, mostrando, dando a conocer eso a los brasileros y a todas las personas por donde ellos pasan. Bueno, aquí podemos observar, por ejemplo, una franco-española, también en Salvador de Bahía, con su acordeón. Entonces, bueno, ella también viene trayendo y llevando y tomando un poco, porque pues digamos el repertorio brasilero que lo está adaptando a su estilo y a su instrumento. Y aquí podemos ver, por ejemplo, la aplicación de dos instrumentos que en otras circunstancias raramente se verían juntos, que son, por ejemplo, un violín europeo tocado por un peruano llamado Gustavo y un chinchín chileno. Este instrumento es tradicional de Chile y realmente es raro verlo fuera de Chile, pero esto también está sucediendo en Salvador de Bahía, Brasil. Y bueno, este chinchinero que se llama Manuel también ha ido llevando su chinchina, dando a conocer ese instrumento tradicional y adaptándolo a las condiciones de cada momento. Bueno, como conclusiones, creo que es interesante conocer el modus operandi de estos artistas ambulantes porque ellos logran transitar entre diferentes fronteras, como vimos, ¿no? Las políticas, las musicales, las culturales, fronteras sociales, porque ellos pueden estar en diferentes ámbitos, tanto trabajando a la gorra como dando, bueno, una presentación en un lugar privado. Por medio de la música y de las artes, esos artistas pues dan a conocer como pequeñas muestras de otras culturas, llevando de un lado a otro y demostrando en todas partes pues qué tan grandes y qué tan diversos somos, pero también como qué tan capaces somos de comprendernos y de conectarnos por medio de la música y por medio de las artes. Creo que eso es interesante, importante y es una labor que los artistas ambulantes hacen además, dejando a voluntad del público la retribución. Bueno, finalmente aquí voy a poner mis referencias bibliográficas otra vez en el fondo que quería. Espero que hayan entendido por qué ese era el fondo del juglar o el artista ambulante. Aquí tengo una lista pues bastante amplia de autores y autoras y entre ellos pues está mi trabajo de tesis que se llama Musicistas ambulantes en Salvador y otros lugares, para quien haya quedado interesado y quiera ahondar más en el tema. Muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado la presentación y que podamos conversar. Muchas gracias, muito obrigada, Catalina. Com certeza vamos conversar bastante. Esse debate ainda teremos bastante tempo, felizmente, né? Cumprimentos gerais aqui de todo mundo. Como eu vejo, não tem uma pergunta de esclarecimento, né? O problema que nós tínhamos era técnico e felizmente foi muito bem resolvido. Então, nesse caso, passamos à dupla que apresenta o último trabalho dessa sessão, Edinaldo e Rafael. Bem-vindos e lhes dou a palavra. Obrigado, Luísa.
bom dia. Aqui eu não tinha cumprimentado antes. Vou me apresentar rapidinho. Eu sou Edinaldo, sou doutorando do POSCOM, da UFBA, o Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporânea. Sou membro do TRAC, que é um grupo de pesquisa desse programa. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Parabéns à organização do evento e que mesa potente, né? Fico muito feliz de aprender. E eu sou Rafael, sou doutorando na UFMG e, enfim, a nossa apresentação vai ser um vídeo e como a gente não legendou esse vídeo, eu agradeço ao Ed que fez a tradução para espanhol. Enquanto ele passa, eu vou jogando aqui os nossos parágrafos que a gente foi falando, tá? Qualquer problema, qualquer coisa, vocês podem abrir o microfone e dizer. Fala, povo de Deus, como é que vocês estão? Pablo Vittar lança uma música Rajadão e tá a polêmica. Acabou? Que bom que fez alguma coisa de Deus, né? Numa hora dessa. De Pablo Vittar foi rapidamente relacionada à música gospel evangélica, ao louvor e ao corinho de fogo. A cantora gospel Priscila Alcântara, por exemplo, usou o Twitter para dizer que havia encontrado seu mais novo hino e que iria enviar imediatamente essa canção para Cassiane, outra cantora gospel, sugerindo sua gravação. Cassiane, inclusive, é autora de 500 Graus. Uma chuva diferente agora está se formando. Temporal de bênção e o calor tão glorioso invade toda a igreja. Autoridade, 500 graus de puro 500 graus, que, como pode ser observado, se aproxima de várias formas de rajadão. Diversos vídeos de react, quando as pessoas mostram algo pela primeira vez a outra e gravam suas reações, também apareceram na web. O poder da vitória vai curar a dor. Nossa, tá muito gospel, né? Tá muito gospel. Algumas situações de troll também foram observadas por nós. Em uma delas, um rapaz afirma que foi colocado por alguém em um grupo cristão de alguma rede social. Ele, então, posta a letra de rajadão e recebe como resposta diversos améns. Vídeos de celebrações religiosas e cultos da igreja evangélica também foram ressignificados, parodiados, com a canção Rajadão como trilha sonora. Também vimos desafios do TikTok com a canção. Eles consistiam basicamente em uma reação que partia de um vizinho LGBT que colocaria
duas comunidades que convivem de maneira complexa, a comunidade evangélica e a comunidade LGBT. De cara, então, com toda essa repercussão, somos convidados a pensar a partir de Rajadão nas relações fronteiriças que ela mobiliza entre a música pop LGBT e o louvor gospel. Essa aproximação, que parece óbvia, claro, não foi um movimento feito por nós, pesquisadores. O que nós pensamos em fazer aqui, e a partir dessa relação fronteiriça que parece se estabelecer, é pensar sobre as sonoridades dessa canção em específico e alguns desdobramentos, como, por exemplo, o nomadismo do louvor e da música pop. Gostaríamos de pensar Rajadão como uma encruzilhada, e o termo encruzilhada, para nós, é potente e achamos que dialoga de forma interessante com a temática do evento. Rajadão como uma encruzilhada que faz aproximar e coloca em perspectiva fronteiriça, performances, sonoridades, gêneros musicais, identidades de gênero, discursos, corpos e projetos de mundo. O fenômeno da música gospel tem grande popularidade no Brasil a partir dos anos 90 e 2000, período em que as comunidades neopentecostais passam a se apropriar das lógicas mercadológicas da música e da cultura pop para se aproximar da juventude e promover uma espécie de renovação dos seus rituais litúrgicos. Como o neopentecostalismo brasileiro tem uma forte matriz nas comunidades cristãs norte-americanas, alguns pesquisadores reconhecem que o gospel brasileiro foi fortemente influenciado pelas produções cristãs anglo-saxãs, que se apropriavam de sonoridades do rock, do light rock, do country, do jazz, do rhythm and blues e principalmente dos chamados negro spiritual, os hinos cantados nos cultos cristãos de algumas comunidades afro-americanas. No contexto norte-americano de ascensão da indústria fonográfica e consolidação do pop, as tradicionais músicas de sopro e violão, consideradas músicas sacras e realizadas em momentos de louvor e adoração dentro dos cultos, ganham corpo, vozes, gestos performados no cantar, tocar e interagir com a comunidade. O gospel populariza-se mundialmente seguindo certas convenções musicais, como o canto de chamada e resposta, onde o cantor interage com a congregação, as músicas longas com textos repetitivos e doutrinários, e gestos litúrgicos performados que rompiam com o padrão da época, palmas, pulos e gritos, por exemplo. A atmosfera mais festiva construída com a inserção da música gospel é tomada como uma continuidade do culto. Essa animação, para alguns etnomusicólogos, é modulada por valores e estéticas da cultura religiosa de matriz africana nos Estados Unidos. Apesar da música cristã nos Estados Unidos ter algumas raízes em práticas musicais afrodiaspóricas, no Brasil, essa espécie de importação ocorre de modo a considerar os gêneros musicais populares brasileiros, principalmente aqueles vinculados a movimentos também afrodiaspóricos, como estilos e práticas pagãs e profanas. O gospel brasileiro vai se pautar inicialmente na valoração dos gêneros musicais norte-americanos, para excluir os gêneros musicais brasileiros sob uma perspectiva moral, uma tentativa de desassociar as práticas hedonistas que a música brasileira traz consigo historicamente e, principalmente, dissociar suas matrizes afro-brasileiras. De modo bastante resumido, é curioso perceber como o próprio gospel brasileiro possibilita algumas brechas. A tentativa de excluir elementos musicais brasileiros falha quando os próprios artistas começam a dialogar com gêneros musicais locais, como o forró, o pagode e o samba, para destituí-los de sua relação histórica com os elementos populares afro-brasileiros. Podemos afirmar que o gospel estabelece algumas relações fronteiriças exatamente no seu processo de transculturação no Brasil, o que significa a reescritura de práticas, valores e sentidos da cultura brasileira em relação aos fluxos globais, num jogo que mobiliza disputas, tensões e diversos trânsitos. Eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Meu Deus
desse mundo eu não volto mais. Grande parte das convenções incorporadas ao gospel brasileiro indicam controles e práticas disciplinadoras que determinam aquilo que deve ser considerado sagrado e aquilo que deve ser considerado do mundo sem Deus. Mas, depois de escutar Rajadão, e considerando que os espaços neopentecostais tornam abjetas as experiências das dissidências sexuais e de gênero no Brasil, Rajadão nos permite ver a construção de mundos em que suas performances ritualizadas desestabilizam as noções de música sacra, música gospel e outros binarismos que separam corpo e mente, razão e emoção, sagrado e profano. A partir das sonoridades fronteiriças de Rajadão, entre o pop e o louvor inicialmente, e posteriormente entre Rajadão de Pablo e 500 graus de Cassiane, destacamos 3 pontos de observação: as melodias, as performances vocais e as letras. Nas melodias, há poucas e espaçadas notas, possivelmente produzidas por um teclado, deixando vários espaços que são preenchidos pelas vozes das artistas, quase que a capela em alguns momentos. Nas performances vocais, vozes impostadas que prolongam sílabas que estão presentes de maneira imperativa. Nas letras, o tempo celestial, a ideia de vitória e cura, e metáforas com o céu narram um triunfo perante inimigos. Talvez seja por aí, a partir desse mapeamento sonoro inicial, que os elementos do sagrado começam a aparecer, para nós, materializados em Rajadão. É importante levar em conta que Pablo Vittar começa a cantar em um coral de uma igreja evangélica antes de se tornar a cantora drag queen conhecida e reconhecida nacionalmente. Seu primeiro trabalho, um videoclipe produzido de modo improvisado que viraliza no YouTube, era uma paródia, versão abrasileirada da música Lean On, de Major Lazer. Essa relação de Pablo com a paródia nos coloca à dúvida ao ouvir a canção. Afinal, Rajadão trata-se ou não de uma paródia? São as reações do público nas redes sociais digitais, a partir do contato com Rajadão, que nos indicam fronteiras, cruzamentos e entre lugares. A pastora aí indo evangelizar, os Haikai indo. Vou compartilhar no grupo da igreja, eles vão adorar. Manda, elas vão adorar mesmo. Levanta a mão pro alto e sente o Rajadão. Em um segundo momento, gostaríamos de refletir sobre o que essa relação fronteiriça mobiliza, o que ela aproxima e, com essa aproximação, cria problema, colapsa, conflita. Gostaríamos de pensar Rajadão, então, como uma encruzilhada que ajuda a estabelecer essa zona de contato. Para isso, propomos o uso da pedagogia das encruzilhadas, perspectiva teórico-metodológica desenvolvida por Luiz Rufino, que se pauta pelo cruzamento de caminhos e perspectivas aparentemente divergentes. Perceber ou colocar metodologicamente os fenômenos em encruzilhada é observar e fazer aparecer as zonas de contato e fronteira desses variados caminhos que cruzam os nossos fenômenos. Segundo Rufino, a encruzilhada, como método analítico, entende que, embora tenham sido construídas a priori para cingir o mundo, as fronteiras nos levam à trama complexa que o codifica. Rajadão pode ser pensado, então, como uma encruzilhada que reúne em si, em suas performances, sonoridades e letra, elementos que fazem convergir caminhos que se tocam. Rajadão, portanto, nos faz ver certos cruzamentos do louvor com a música pop, da comunidade LGBT com a comunidade evangélica, do culto com o show, da igreja com a boate, da música sacra com a música profana. Rajadão, portanto, nos faz ver que esses caminhos se cruzam, e se cruzam não necessariamente de maneira pacificadora e amistosa, e também não necessariamente de maneira violenta. Rajadão parece confundir perspectivas duras e binárias. Como Rita Segato diz, há o dual e o binário. O binário é construído a partir da oposição. É isto ou aquilo. O dual, a partir da coexistência. Pode ser isto e pode ser aquilo. Nesse sentido, defendemos. Rajadão é um produto dual, complexo e potente. Uma encruzilhada vigorosa que faz emergir novos rumos, poéticas, possibilidades, transgressões à escassez. Como nos diz Rufino, a encruza emerge como potência que nos possibilita estripulia. Obrigado.
Obrigado, gente. Parabéns, gente, que eu estou pensando num orientando meu que é totalmente crente, assim, extremamente devoto, e está estudando uma canção gospel de uma gravadora chamada Musil Records. E ele não consegue avançar nessas coisas. Eu vou deixar ele em estado de choque uma semana, graças a vocês. Se vocês puderem passar alguma coisa do trabalho, eu copiei as transcrições, então de parabéns. Bom, com isto, passamos de muitos estranhamentos, coisas estranhas, né, e perturbadoras. Todas as comunicações trataram de assuntos incômodos, seja do ponto de vista ponto de escuta, vamos falar assim, né? Estamos falando de sonoridades, da representação do som em si, né? Do repertório, de quem pratica performance, de quem compõe, né? De quem produz. Estamos em todas as esferas, penso eu, né? Ninguém vai falar de economia aqui, né? Da economia da monetização, essas coisas que tá nos outros GTs. Mas eu fiquei muito contente de ver como a organização fez essa montagem de uma forma tão... como é que a gente poderia dizer? É quase um Gaudí, né? Que tem vários cacos de cerâmicas diferentes, mas todas se compõem, eu consigo entender uma harmonia no sentido de colocá-las todas juntas. Tá? São bem compostas, se vamos pensar musicalmente, né? E aqui, então, já tem uma pergunta extensa, e vamos aparecer outras. O Cássio que organizou, que ficou vaidoso. Pode ficar, Cássio. Já desde que você assumiu aquele rótulo Musimitse, eu fico também vaidosa disso. Bom, então, acho que eu vou começar por esse comentário que eu não copiei ainda, de Mário Arruda para todos, mas acho que é para Rafael e Edinaldo, né? Eles dizem, um comentário, muito instigante o foco e a perspectiva de vocês, compreender Rajadão como uma encruzilhada que aproxima diferentes perspectivas é uma ideia tão provocadora quanto a própria música analisada. Para além disso, o trabalho demonstra como o acontecimento de diferença não está ligado a uma forma específica. Vocês mostram como a própria música gospel tem diversos movimentos nômades de elementos de diferentes estratos. Eu não li muito bem, vou pedir a quem escrever trechos longos, ponha vírgulas para não ficar esquisito. Emendo ao comentário aqui, né, do Mário, né? É muito engraçado quando você fala em encruzilhada, conotativamente, essa palavra está muito ligada a rituais de Umbanda, que assombra, né, o pessoal ligado à cultura evangélica gospel, né? Já vou buscar a pergunta da Catalina, aqui logo no início ela tinha levantado sobre a dificuldade de entender o que é liso estriado. Mas então acho que a gente pode começar por essa pergunta do Mário e a gente retorna às outras, pode ser? E aí, a gente comenta, então? Pode, vai lá, Ed, eu já escrevi aqui. Não, primeiro, obrigado pelo comentário, pelas glórias. Eu acho interessante assim, pensar na relação, a Heloísa até comentou, com as religiões de matrizes afro-brasileiras, né? Eu acho que a encruzilhada é interessante, inclusive, para a gente pensar essas associações que a própria modernidade faz com a relação com a música, com os corpos, né? Então, você tem os espaços que são os espaços que são sagrados, os lugares onde você pode fugir dessa sacralização relacionada à religião. E dentro dessas perspectivas decoloniais que trabalham com a encruzilhada, tem uma relação muito forte com esses outros corpos que transcendem o plano da gente aqui, material, né? Então, você tem, principalmente na relação com gêneros, né? Da questão dos binarismos, principalmente, né? Então, você vai ter nas religiões afro-brasileiras relações com corpos que não estão ali marcadas necessariamente com o masculino e o feminino, mas um corpo masculino pode incorporar uma
energia feminina, e esses trânsitos devem ser tomados no nosso processo de decolonizar, né? Como a gente vive esses tempos e espaços que são distintos. Eu acho que Rajadão é bem interessante para a gente mobilizar esses tempos e espaços distintos, né? Porque a gente reconhece essa relação com os gêneros musicais brasileiros, por exemplo, uma total recusa ao que é, né, da ordem dos elementos afrodiaspóricos no Brasil. Então, você tem a condenação do que é do que é a música gospel, mas, ao mesmo tempo, é dentro dessa música gospel que fazem surgir, né, as brechas e as falhas, né? E tem muitos pesquisadores que trabalham com os estudos de gênero e sexualidade vão falar exatamente disso, assim, da possibilidade de você criar, né, outros normais, outras naturalidades dentro do próprio sistema, né, estrutural ali, que determina quais são as normas. Então, acho que tem uma potência bem interessante assim, para a encruzilhada, né? E Rajadão mostra que ela funciona, né? Assim, não para resolver, mas para criar mais problemas, porque a gente só terminou o trabalho assim, com mais questões, né? Muito bem. Tem gente aqui pedindo para usar o microfone. Eu não sei quem é o chefe aqui, o Cássio, o Marcelo. Eu estou só mediando. Eu acho que, considerando-se o grupo e o tema é pertinente agora, todos funcionando, né? Eu acho que a gente podia, de repente, fazer mais uma questão que tenha aparecido aí escrita. Enquanto isso, eu vou ir procurando lá em cima as inscrições que já foram feitas, daí eu boto uma lista tem aqui. muita coisa aqui que está de comentários de brincadeira. Eu gostei do outro comentário do Mário, que tratou Pablo Vittar como psi-rock, psi-psy, sei lá, vocês chamam, né? Tem muitos comentários aqui e as transcrições para o espanhol, né? Tinha a dúvida sobre estriado, né, da Catalina lá em cima. Não sei se eu perdi algo importante, mas só emendando aqui o comentário sobre esse último trabalho, para não ter que entrar depois. Não sei se vocês conhecem, eu acho que também, além dessa questão da encruzilhada, passeia muito perto de um conceito que a professora Jerusa Pires Ferreira desenvolveu em torno da ideia de cultura das bordas. Às vezes é interessante também, não sei se vocês conhecem, acho que valeria a pena. Então, vamos lá, acho que tem a pergunta sobre o liso estriado, né? Isso, posso começar respondendo a pergunta da Catarina. Pode ir, Cris, depois eu complemento se tá. houver aí. Pode ir. Só uma coisa que ficou confusa para mim, Heloísa, tu tinha falado do Rogério Costa, né? Não entendi muito bem, tu ficou confusa? Não, é porque tem um Rogério Costa que lida com essas coisas de informática, internet, é mais para filosofia, e tem o Rogério Moraes Costa, que é músico, que foi quem citaram. Você foi o Rogério Costa, pode ser os dois, então se for um trabalho escrito, ou vocês tiverem a oportunidade, porque eles são assim, vai ter muitas palavras em comum, muitas coisas você vai ficar, será que é esse ou aquele? Aí precisa andar um pouco mais para você decifrar quem é, entendeu? Sim, sim. O Rogério Luiz Moraes Costa, né? Que daí ele tem um texto. Pode falar. Foi falha minha, inclusive, porque a gente tem fechado tudo e eu esqueci de fazer o card para botar no vídeo, né? Tinha que ter feito o card, eu acho que resolveria. Mas é isso. É o Rogério Luiz Moraes Costa, né? Que daí ele vai falar de livre improvisação musical, os conceitos de Deleuze, que a gente usou bastante, assim, como referência aqui no trabalho. Mas aí a Catalina pergunta que não ficou clara para ela a diferença entre liso e estriado, né? Eu vou tentar deixar um pouco mais claro aqui. Então, os conceitos de liso e estriado, eles surgem com o Pierre Boulez, né? Um compositor, para observar a música contemporânea. Daí o Deleuze e o Guattari, eles vão se apropriar desses conceitos para pensar imagens do pensamento, políticas e a própria música também, né? Mas o espaço liso, o espaço estriado, eles são formas de ser e de ocupar um espaço, né? O estriado, então, ele vai ser um espaço medido, quantificado, e o outro, ele vai se dar mais por intensidades, acontecimentos, né? Daí eu fiquei fazendo relação com o teu trabalho que tu apresentou, que eu gostei bastante também, que tu mostra bastante, assim, os mapas e de certa forma, tu mostra como o mundo está dividido, assim,
em vários sentidos, assim, né? E eu acho que esse seria um exemplo, assim, do espaço estriado, sabe? E daí depois você vai falar, né, que os nômades, eles vão de um lugar a outro sem estabelecer de maneira permanente, né? E eu acho que esse seria o espaço liso, assim, um espaço da indiscernibilidade, que não é fixo, né, que não é estabelecido. Inclusive o Nômade, ele é um personagem filosófico dos bioplatôs, né? Do Deleuze e Guattari, no qual eles falam sobre os berberes no deserto e as pessoas na cidade, né? Uma diferença entre como ocupar um espaço estriado, como ocupar um espaço liso. Mas o interesse é justamente nesse, né? Na mistura, né? Um espaço nunca ele é puramente liso, nunca é puramente estriado. Existe uma forma nômade de ocupar a cidade, existe uma forma sedentária de ocupar o deserto, né? Existe essas diferenças. Isso que a gente tentou deixar nítido, né? Trazer para o trabalho. Na obra dos artistas que a gente está estudando, a gente percebe esses espaços, né? O espaço triado, quando então tu tem o tempo pulsado, né? O formato canção, e através dos processos, né? De um espaço para o outro, nesse caso de alisamento, é quando a banda ali abre mão do ritmo, da harmonia e vai para um outro lugar, assim, um lugar de modulações, de gritos, de distorções, né? Mas a gente está entendendo o espaço estriado e o liso não como opostos, né? Bem como o Gabriel falou, não como espaços estáticos, mas a gente tem interesse nessa relação de movimento mesmo, de um estado para o outro, né? O liso, ele sempre vai ter essa força de estriagem e o mesmo acontece com o espaço estriado, né? Ele vai estar sempre com essa força do alisamento, né? Acho que eu já estou me embananando todo aqui. Acho que é isso. Não é uma questão fácil, né? Esses autores, como eu falei há pouco, a gente precisa ler, reler, treler, poliler, porque eles não são realmente para vocês como fazer um troco de dinheiro. Me dá 5, o troco é 10, não sei o quê, né? Eu agradeço o Cássio que retomou aqui uma tela, que foi, na verdade, a última do Jorge, traduzido para o português, né, que acho que ele gostaria que a gente comentasse. Ele dizia assim: nossa voz responde, conforme ouvimos, ao nosso ideal de normalidade e à maneira como queremos que o som seja projetado. Quais são os limites da nossa própria vocalidade? Quais são os medos, as repressões e os aparatos sociais que os estabelecem? Como nossa voz ressoa contra as vozes? Que monstros habitam silenciosamente a nossa voz e o que aconteceria se nós deliberadamente os deixássemos fugir? Bom, são muitas perguntas, né? E peço que quem comente fale. Perdón, yo me entendí mal. I misunderstood. Creí que me habían pedido que las pusiera ahí, pero son las preguntas que puse en la presentación. Sim. Então, imaginamos que gostaria de escuchar comentários sobre elas, sim? E pido que hablem despacito. Ou compreendes que se hablamos mais rápido, assim? Despacito. Gracias. Obrigado. Bom, É o Cássio aí, né? Mesmo. Agora, na ordem, seria. Ah, tá. Eu fiz confusão, então, com a questão do Jorge. Desculpa. Eu pego, então, vou para a minha questão já? Pode. Não, antes tem o Gui. Sim, pergunta para o Jorge. Tá. Cadê? Posso fazer? Ele ia falar, ia para o microfone. Tá, já está bom aí, Dom? Já virou jacaré? Virei. Foi doloroso, mas virei. Mas melhor assim, né? Melhor um jacaré dolorido. Uma pergunta simples e rápida, para ser em um portunhol aí, Jorge. Queria que hablasse um pouco mais sobre essa ideia de voz liminal e se existe uma diferença em seu enfoque em relação à voz hablada e à voz cantada. Se tem algo como que a voz, né, como trouxe lá a questão da performance, quero saber se existe uma diferença entre as performances, né, de voz cantada e voz hablada. Só isso.
Eu tenho uma sugestão, não sei o que vocês acham, já que as próximas questões são todas para o Jorge, a gente podia, de repente, fazer uma rodada e ele responde tudo junto. Sim. Bom, então sou eu mesmo, pode ser, Jorge? Perfecto. Entonces, respondo juntas. Tá bom. Primero, Jorge, muy linda tu presentación. Me interesó particularmente la cuestión del territorio y la apropiación de Lotman. Luego, cómo funciona la noción de territorio acústico de la Bell. Escuchar también forma parte del territorio. Y 2, ¿cuáles son las diferencias y proximidades de esta noción de territorio con los sistemas de Lotman? ¿En qué te está ayudando Lotman? Gracias y felicitaciones. Agora, Ed. Bom, vou falar em português, se você não entender. Primeiro, parabéns pela apresentação, gostei muito. Eu gosto muito dessa ideia de vozes monstruosas, e analisando Pablo Vittar, por exemplo, aqui no Brasil tinha muita relação com a qualidade vocal, né, de uma drag queen, né, que ela fazia dublagem, né, lip sync e tal. Você começa a ter uma valoração em relação à música. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa relação com as artistas. Se essa performance vocal ela chega a ser valorada na relação com a música, porque nas artes a gente tem uma abertura, né, para romper certas normas, mas que, ao mesmo tempo, a música, né, enquanto presente culturalmente, ela cria também essas hierarquias, né, na relação com a voz. Queria saber como é que você vê essa relação entre a música e o campo artístico. Ok, creo que son, bueno, y veo la de Cate, el territorio acústico y el orden sonoro. Pues voy a contestar en español, ¿está bien? Despacio. Y un poco todas, tratando de articularlas, ¿no? Primero, sí, el tema de la frontera y de Lotman, ahora lo mencioné muy rápido, pero a mí me interesa mucho porque Lotman explica que en un sistema semiótico, ¿no? Todo lo que está en el centro responde a la norma y a la significación que dota de identidad al sistema, ¿no? O sea, si yo soy brasileiro, soy mexicano, todo lo que me hace ser mexicano es el centro. Pero en las fronteras las cosas se pierden, ¿no? Y en las fronteras, si yo estoy en la frontera de México y Estados Unidos, pues la gente habla lenguajes híbridos, ¿no? Hablamos del portuñol o hablamos del Spanglish o cualquier otro lenguaje híbrido. Y esos lenguajes híbridos generan sentidos nuevos, ¿no? Es la posibilidad de que surjan en la frontera nuevos sentidos que transforman la cultura, ¿no? Y eso tiene que ver con la relación entre el canto y el habla, ¿no? Porque justamente si vemos trabajos como el de Lía, pues en realidad no es que esté ni hablando ni cantando, ¿no? Está como haciendo ruido, ¿no? Está generando sonidos de la garganta que ya no se pueden catalogar en el canto musical, pero tampoco en el habla, ¿no? Y justo me interesa en estas voces liminales esos puntos en los que ya no podemos caracterizar las cosas y a partir de ahí el afecto emerge de una manera, digamos, hasta cierto punto, y lo digo con cuidado y con matiz, pero hasta cierto punto liberada de las normas del arte o de la música o del performance, ¿no? Y eso tiene también que ver con el tema de la relación con la música, ¿no? Porque en general estos trabajos y también lo que yo hice en la cárcel en Michoacán,
no están inscritos tanto en un circuito musical, ¿no? El desarmen un poco más en el circuito de música experimental, pero Lía es alguien que trabaja en muchos niveles, ¿no? Trabaja mucho con gente en el espacio público y no necesariamente se inscribe en un discurso artístico, ni menos musical, ¿no? Entonces también ahí hay una tensión, porque a veces cuando los músicos vemos eso, pues lo queremos estudiar o pensar desde nuestros códigos, ¿no? Pero en realidad ahí hay un choque de códigos interesantes que otra vez nos colocan en una frontera, ¿no? Donde las cosas ya no se pueden nombrar claramente. A mí me interesa mucho pensar eso en términos políticos, ¿no? O sea, ¿qué significa estar en la frontera? O sea, ¿qué significa no poderme yo caracterizar totalmente como alguien masculino, pero tampoco como alguien femenino? Si me pinto las uñas o si tengo ciertos rasgos que rompen con lo masculino, entonces, pues eso ya no sabemos cómo caracterizarlo, ¿no? Como lo que veíamos en la última presentación, donde el gospel, el movimiento LGBT, todo eso rompe en una frontera que es difícil de caracterizar. Y bueno, ya para no alargarme mucho, eso también tiene que ver con la pregunta de qué es la voz, porque la voz no es solamente lo que suena, ¿no? La voz también es lo que proyecta, ¿no? O sea, yo tengo una voz por cómo me visto, tengo una voz por cómo me muevo, tengo una voz por cómo me elegí, ¿no? Entonces, pues, para terminar, creo que eso también tiene que ver con la noción de paisaje sonoro, territorio acústico y el orden sonoro alineado. Yo entiendo el paisaje sonoro como de una manera cercana a toda la escuela de Canadá, de Vancouver en particular, como un proyecto de investigación que buscaba entender el universo sonoro para entender cómo las sociedades organizan sus espacios a partir pues, de cómo se relacionan con lo que suena, ¿no? Con el entorno sonoro que los rodea. Pero esto puede tener pues muchas vías de investigación, ¿no? Sí están relacionados, por supuesto, los conceptos, pero Brandon Lavelle le da un giro que tiene algo de sociológico, porque estudia mucho cómo el territorio acústico, digamos, que responde o que tiene mucho que ver con la noción de paisaje sonoro, pero él se enfoca en cómo a través del sonido estratificamos y ordenamos nuestro entorno, ¿no? Y analiza los conflictos sociales que hay. Digamos que desarrolla algunos aspectos que aparecen en las teorías del paisaje sonoro. Y el orden sonoro alineado habla muy específicamente de aquellos aspectos que normativizan el sonido, ¿no? Entonces yo diría que son matices y que son enfoques, pero pues sí están relacionados todos los sonidos entre sí. Ahorita les comparto en el chat los textos de donde saqué los conceptos de territorio acústico y de orden social sonoro alineado para que los tengan por si les interesa. Y creo que contesté más o menos a todo. Y muchas gracias por sus preguntas y también por sus presentaciones. Es muy rica la interacción. Sí, como tenemos el contacto de email, podemos escribirnos, ¿no? Hay muchas cosas importantes. Para mí interesa muchísimo lo que hablabas tú, porque estudio la voz hace más de 20 años. Entonces, pienso en todas las posibilidades, en fin, no tengo... Vou passar a palavra, passo para Gabigol, não será Gabigol, por favor. Gabriel, seguida de Rafael, depois quebrando a rima eu faço uma pergunta, e Lígia. Beleza. Eu tinha pergunta para todo mundo, eu ia fazer uma pergunta para o Jorge e depois para a Catalina, mas eu vou fazer só para a Catalina agora, porque, enfim, acho que foi contemplado já o que eu ia perguntar. Bom, uma coisa que eu lembrei, assim, durante a tua apresentação, Catalina, foi falando sobre a parte do Nômade, foi uma entrevista do Gabriel Garcia Marques, no qual ele fala sobre, independente do lugar que ele estivesse no mundo, ele estaria produzindo uma literatura caribenha. Né? Poderia estar na Amazônia, poderia estar na Europa, poderia estar na Ásia, ele estaria produzindo uma literatura caribenha.
E eu fiquei pensando justamente sobre isso, sobre esses trânsitos, né, geográficos, que também são culturais e políticos, e também observando no Brasil, o músico de rua, por vezes, ele é tratado de forma violenta, né? Ele encontra na cidade muros, né, sociais, políticos. Inclusive, essa semana passada ocorreu um caso, eu acho que em São Paulo, onde um músico que performa no metrô, ele foi estrangulado por um agente de segurança do metrô. Eu fiquei pensando justamente nessas fronteiras sociais, políticas que se formam e nesses trânsitos culturais que existem num caminho nômade, né, num nômade musical. Queria ouvir tu falar sobre isso, se puder, possível. Gostei muito da apresentação. É isso. A gente continua com as perguntas. Como que a gente faz, Heloísa? Continua? Tá, então eu vou. Se é para a mesma pessoa... Não. Então, acho que é melhor responder, né, para já não perder. Desculpa, eu estou tendo que dar um avisinho aqui. Mas acho que é melhor seguir pelas pessoas. Se for para o mesmo endereçado, pode ser? Tá. Se alguém, então, que está inscrito depois de mim quiser fazer mais uma pergunta para a Catalina, fique à vontade, então. Eu acho que tem uma pergunta. Eu tenho uma para a Catalina e o Marcelo tem uma. Posso... Pode fazer por mim, Lígia, tranquilo. Tá, acho que tu ia estender um pouco, né, o que eu ia falar. Sim. O Marcelo perguntou: Catalina, muito instigante observar os artistas de rua. Gostaria que falasse mais sobre os resultados da sua pesquisa, sobre o encontro entre instrumentos de diferentes origens, assim como os artistas de diferentes nacionalidades, tocando nas ruas de uma pátria que não a sua. Que ordem de produção de sentido se desenvolvem aí? Poderia falar mais a respeito? Acho que tem um pouco a ver com a do Gabriel também. E eu queria perguntar um pouco sobre os registros em si. Eu achei muito interessante você trazer os vídeos. Eu queria saber se você que gravou esses vídeos, porque, de certa maneira, o caminho nômade desses artistas se estende a partir do momento que você apresenta eles para a gente através do teu trabalho, da tua apresentação. Acho que talvez essa extensão do trajeto nômade, se você quisesse falar um pouco mais sobre isso, eu ficaria muito feliz de saber mais dos registros. É isso. As duas perguntas são para mim, né? Sim. Tá, mais alguém ou posso começar a responder? Pronto, então vou responder para Gabriel primeiro, né? Sobre o Garcia Marques, que sempre vai escrever caribenho, eu acho que a gente vai para onde vai, sempre leva o que é, né? Então, por exemplo, ainda que eu possa tocar músicas de outros lugares, talvez a música colombiana que eu posso tocar talvez vai chegar mais fácil porque eu sou colombiana. Mas isso não tira a possibilidade de eu poder experimentar outras coisas e fazer bem outras coisas, né? Só que, assim, para onde eu vou, eu sou colombiana, sim? Então, e agora, depende também que tão enraizado está né? Acho que ele sempre falava caribenho porque ele estava muito concentrado nisso, né? Em mostrar essa parte de ele, né? Da Colômbia, porque ele é de lá. Mas acho que se ele pudesse também ter falado sobre outros lugares da Colômbia, sobre outros lugares onde ele esteve, do mesmo jeito bem, né? Só que também ele usava muita gíria, né? Por exemplo, 100 Años de Soledad, que é o livro mais conhecido dele, é muito difícil de ler em outros idiomas porque ele tem muita gíria costeña, né? De lá de onde era ele, que às vezes é difícil até para a gente da Colômbia mesmo entender alguns termos. Então, em outros idiomas é mais difícil ainda. Mas é porque ele queria essa característica também, sim? Então, fora da gente ser de onde é, também pode
pode se misturar e pode tomar coisas culturais de outros lugares, né? Não sei se isso contesta essa pergunta. Sobre violência contra os artistas de rua, na real, as pessoas em geral, não só no Brasil, em todo mundo, eu acho que o artista de rua é olhado como um artista menor, né? Como se tivesse uma qualidade menor. E, na verdade, você na rua pode encontrar o cara que aprendeu a tocar violão ontem e toca só 3 acordes, como pode encontrar pessoas muito bem preparadas também, que fazem música muito boa. E, na real, o mais importante, independente da qualidade da música, é a possibilidade de transmitir, né? Às vezes também é porque, pelo menos esses ambulantes, vendem muito mais pelo discurso também, sim? Porque não é só tocar uma música, senão falar de onde ela é, quais são os instrumentos, quais são as histórias que ela está contando. Então, a performance não é só um momento musical, sino que o artista de rua utiliza outras coisas, até porque, por exemplo, eu vou tocar no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu não sabia muita música brasileira, né? Eu tive que aprender aos poucos. Então, como vou vender a minha música em espanhol? Sim? Eu tinha que falar do que falava a música, dos instrumentos que eu estava tocando, de onde vinha, assim. E então, isso me ajuda também, porque eu não só estou oferecendo o produto musical, sino a história que vem com ele. E isso também ajuda que as pessoas olhem de outro jeito. Mas sempre somos vistos como artista menor, e acontece não só a violência física, sino, por exemplo, que não olhem para você, não cumprimente. Tem gente muito grosseira, né? Tem pessoas muito grosseiras, mas, afortunadamente, eu posso dizer que em Brasil e em Salvador de Bahia, quando eu fui para Salvador, eu pensei que eu ia morrer de fome lá, porque tem muitos músicos, muito bons músicos, então, eu me defender com música que além nem era de lá, era bem... Eu pensei que ia ser muito mais difícil, mas os brasileiros acolhem bem a música, venha de onde venha, e eu não posso me queixar. Agora, tem legislações em alguns lugares, em algumas cidades do Brasil, que está a lei do artista de rua que, entre aspas, protege um pouco o trabalho desses artistas. Eu não sei se escutei bem, aquele episódio de violência foi no metrô? Foi no metrô de São Paulo. Ah, em São Paulo? Bom, eu não sei, porque eu não sei como é em São Paulo. Eu sei que em Rio de Janeiro estão mais organizados e agora já tem até uma forma de tocar dentro do vagão, porque antes não era possível. Mas ainda assim, eles são muito perseguidos, né? E acho que quem vai tocar... Tem lugares onde a gente pode tocar mais tranquilo, mas no metrô sempre é mais agitado, o que também não corresponde à violência contra nenhum artista em nenhum lugar. Mas é isso, às vezes tem alguns lugares onde estão mais organizados ou tem legislações onde talvez protegem, entre aspas, né? Bom, sobre aqueles artistas, sim, eu fui que filmei, Lígia. Foi eu que filmei, porque o meu trabalho foi em Salvador e foi com 13 artistas, entre elas eu, e eu peguei muitos vídeos e muito material audiovisual, porque eu estou fazendo também um documentário que eu estou também desenvolvendo agora, ainda não está pronto, mas quando estiver eu vou vai ter o mesmo título da minha pesquisa, da minha dissertação, que é Musicistas Ambulantes em Salvador e Outros Lugares. Então, por aí, novembro, dezembro, talvez vai estar disponível. Se vocês quiserem ver, está muito interessante. Quer dizer, fui eu que fiz com meu celular, eu não sei muito de vídeo nem nada, eu estou até agora também tentando fazer estas edições, mas acho que o material é bem interessante. Então, para quem quiser, também vai estar a dissertação no repositório. E na dissertação eu falo de muitas coisas, né? Eu falo da importância dos espaços públicos, dessas questões de legislação,
das motivações, né, desses artistas, de questões históricas, sobre os juglares, os trovadores e muitas outras coisas. É bem ampla, né? 15 minutos é muito pouco para resumir tudo isso, mas eu tentei fazer o melhor que pode, né? E, bom, terminando sobre os nomadismos, bom, eu acho que é importante que essas pessoas, esses artistas estão fazendo permeáveis essas fronteiras, não só as deles, que estão levando informação cultural de outros lugares para outros lugares, sino que eles também estão tomando essa informação e essas pessoas que eles conseguem, para onde eles conseguem chegar, também estão olhando mais para lá, né? Então, acho que isso é o mais importante. Não sei se respondi todas as perguntas, mas qualquer coisa pode continuar. Obrigada. Muito grata, Catalina. Eu vejo aqui que tem uma série de perguntas. A próxima tinha uma do Rafael, depois uma minha, depois outras do Rafael e outros comentários, entremeado de uma nota aqui do Fabiano. Então, eu ponho a minha nota rapidíssimo, que eu também vou ter que encerrar, porque às 14 horas eu vou para outra mesa que eu tinha pegado por engano aqui. O Fabiano escreveu: incluso seria interessante pensar se nossa voz ou voces interiores se correspondem ao exterior, que é bueno reflexionar sobre a voz. Sempre será bom trabalhar sobre a voz, estudar a voz. A nota que eu ia fazer, aproveitando a carona aqui do Fabiano, é que sempre, né, a voz ela é objeto, é tema, etc., das coisas mais variadas, né, que tem a ver com a identidade, com a transformação, com a concepção mesmo do que é cultura, etc. Então, se a gente for pensar no Pablo Vittar, com uma criação aí de drag queen, o que eram, por exemplo, os castrati já no período barroco? Quer dizer, a longo tempo, isso que a gente está falando de cultura de origem europeia, né? E, enfim, nós não estamos pegando nem culturas outras que estão fora desse espectro, né? Então, sempre a voz será o objeto mais rico e parece ainda que até de formas assim da criminalística, é o último elemento que se consegue segurar a identidade de alguém, né? Parece que também é isso. Então, é muita coisa. Bom, eu acho que as perguntas seguintes, muitas graças, Jorge, por los textos. Temos várias do Rafael, que acho que ele pode emendar. Tem um comentário também da Cristielen, né? Cristielen, desculpa. E aí, mais outro comentário do Rafael, do Edinaldo para a Catalina, acho que é mais uma pergunta. Então, eu faço o seguinte, peço, por gentileza, né, passo as questões agora para o Rafael, em seguida o Cássio assume a coordenação, a quem agradeço desde já. Tá bem? Muito obrigada. E boa continuação, vou querer ver a filmagem disso aí logo, logo. Obrigado, Heloísa. Depois, se você quiser, a gente manda também, tá? E a gente pode trocar os materiais por aqui. E eu vou ser bem breve, assim. Eu queria agradecer por todas as apresentações. Aprendi muito e assim, eu vou direcionar o meu para a Cristielen e para o Gabriel, só por uma coisa que eu acho que a gente não tocou, que é uma questão da temporalidade. Eu acho que a gente fala muito sobre a espacialidade aqui na música, a gente fala de território, né? Essa mesa foi uma mesa interessante para a gente pensar território, e eu queria chamar a discussão para tempo. Por quê? Porque eu achei muito legal a ideia de vocês do espaço liso e do espaço estriado, né? Dessa questão que é uma coisa talvez mais demarcada e uma coisa que a gente passeia sem muita demarcação, assim, e tal, não, uma coisa mais matemática e uma coisa mais, sei lá, realmente são termos difíceis, mas eu acho que é mais no sentido. Mas, assim, nesse aspecto, eu puxo a ideia porque parece que quando vocês falam do improviso, ao invés de uma estrutura linear de música, tem uma estrutura cíclica. Ela parece que ela se torna alguma coisa mais cíclica ou alguma coisa não linear. Então, por isso que dessa temporalidade que eu
eu destaco, assim. Então, é o tempo do ritmo, é o tempo da percussão, é o tempo, enfim, é uma coisa que o Mac falou um pouco ontem, assim. Tem uma certa estrutura musical que ela é bastante linear, ocidental. Tem as indígenas e algumas africanas que elas se desenvolvem a partir de ciclos. Então, é mais ou menos assim, um comentário bastante geral. E se tiver tempo, pedir para vocês falarem um pouquinho sobre o timbre. Vocês começam a falar, mas depois acho que vocês não falam muito, assim, e eu não saco, não sei o que é. Então, são só essas observações. Obrigado, viu, gente? Uma mesa muito potente. Oi, gente. Desculpa, eu perdi o início da pergunta, porque faltou luz aqui na minha cidade, aqui onde eu moro. Mas eu posso tentar responder, então, o que eu ouvi sobre timbre, que aí depois, se a Cris quiser comentar depois sobre o espaço-tempo. Eu acho que tem a ver com Bergson, né, provavelmente, né, o espaço, o tempo experimentado e o tempo contado, né. Eu não lembro exatamente esses termos que ele usa, mas eu acho que é por aí. Sobre o timbre, a pesquisa que a gente faz parte, esse é um excerto da pesquisa, né, é um tópico específico da pesquisa que a gente faz parte, é justamente sobre timbre, né? O timbre, a gente parte lá de Helmholtz, que é com uma definição que tem mais de 150 anos, onde ele fala que o timbre é a diferença de um som que tem a mesma altura, melódica e intensidade, né? Então, eu posso tocar um Lá a 440 Hz no piano e tu consegue diferenciar acusticamente e fisicamente de um Lá a 440 Hz de um violino, né? Qual é essa diferença entre os dois? Se eles são a mesma altura melódica, a mesma intensidade? É o timbre, né? Essa é a diferença. Mas depois, essa é uma definição bem antiga, a gente parte para Fluminense, a gente parte para outras formas de entender o timbre, até chegar na nossa ideia de timbre como signo semiótico, né? Algo que é um agenciamento de diversos fatores e que produz algo, né? E eu acho que a nossa ideia da pesquisa, ela fala muito com o Jorge, quando a gente tenta pensar, por exemplo, políticas sociais, políticas minoritárias, devires, só que sem pensar em um tipo de hermenêutica, sem pensar em um tipo de significado, né, da letra ou da performance, pensar como a voz faz isso, ou como o timbre faz isso, como o timbre produz isso, como o timbre expressa essas coisas. Então, e aí o nosso excerto é justamente trazer essa ideia de timbre como signo semiótico para os momentos de improviso, né? E tentar investigar, desvelar esses momentos. Agora, quanto ao espaço, eu vou deixar para a Cris para eu não ouvir tudo. Bom, eu fiquei lembrando de algumas coisas aqui, né? Eu acho que o que rola bastante nesses momentos, né, que a gente está entendendo como um momento de alisamento, um território movediço, é que ele é operado bastante por repetições, né? Ficam repetindo. E, inclusive, isso acaba gerando um transe, né? Que as gurias, elas vão apresentar melhor à tarde, que elas falam isso, né? De experiência escuta e tudo. Então, já tô... Mas é isso... É isso. E aí eu acho que eu já poderia emendar meu comentário para vocês que eu tinha, né? Que é um comentário bobo, assim, que eu fiquei lembrando de umas coisas que eu passei quando... Tem um artista, que é meu professor também, que se chama Sandro K, não sei se conhece, é um artista visual, e aí ele trabalha bastante com essas imagens de Jesus, assim, esses símbolos, essas figuras religiosas, com também imagens pop, assim, que estão no nosso cotidiano. E aí eu comprei uma obra dele, um quadro, e aí eu meio que atravessei Porto Alegre até Alvorada, que é a cidade onde eu moro, com esse quadro. E aí eu vou mostrar o quadro aqui, que é um quadro de Jesus, e aí tem a frase, sorria, você está sendo abençoado. E aí aconteceu uma coisa, um fenômeno muito doido, que, bom, esse quadro ele estava emplastificado, né, com transparência e tal, e aí várias senhoras, tipo, umas 3 ou 4 senhoras me pararam para dizer, nossa, que quadro lindo de Jesus, né, e eu achei isso muito engraçado, assim, sabe, e eu não sei, o Sandro K, ele é um artista que tem toda ele é ativista do movimento LGBT e tal, eu fiquei também pensando quanto se essas senhoras soubessem disso, soubessem que era uma obra que era produzida por esse artista, se elas pensariam da mesma forma, se elas gostariam da obra, né?
E aí me lembrou a Pablo Vittar com as músicas, assim, quando os senhores estavam lá e escutavam, e aí eles tinham uma reação, mas talvez se eles soubessem que era da Pablo, a reação fosse diferente, né? Fiquei pensando que parece ter sempre um movimento, no universo artístico LGBTQIA+, parece que está sempre em movimento, assim, com a religião, né? Não em conflito, existe também, mas uma questão de movimento, assim. Mas é isso. Bom, a Elu acabou de sair, não vai poder fazer o encerramento, então eu vou fazer por ela, agradecer todos os trabalhos, todas as intervenções. Eu acho que não sobrou nenhuma questão aí, né? Tem vários comentários ali, eu sugiro que vocês, os interessados, copiem aí, que o chat tá bem bacana. E no mais é isso, a gente vai voltar já para essa sala aqui às 2:15. Mas, de novo, parabéns pelos debates, por todos os trabalhos, eu adorei muito. E vamos à luta, né? Vamos se alimentar e vacina para todos. Tá? Parabéns, Obrigado, gente. pessoal. Até Trabalhos a tarde. lindos. Parabéns, pessoal. Foi muito massa. Até mais. Tchau, obrigada. Gente, 2:15 eu abro a sala, tá? Bom, eu vou Valeu. deixar a sala aberta aqui, dando mesmo, né? A gente deixa aberto aqui mais fácil. Sempre Desliga parece o pouco, né? ar-condicionado, viu, Marcelo? Estamos há 1 hora falando, parece pouco, né? Parece que deu pouco tempo. Tchau, gente. Vou fazer amanhã.